Oi, todo mundo, meu nome é Mônica, este vlog não tem nome e hoje eu vou responder uma tag. Bem, originalmente ela não era uma tag, era um top 10 e foi criado pela Teste Feltrin durante o veda dela. Era o top 10 séries formadoras de caráter e nele ela listava 10 séries que fizeram parte da infância e da adolescência dela. Como eu tinha bem mais do que 10 séries para listar, eu tomei a liberdade de transformar o top 10 em uma tag. E resolvi levar ao pé da letra o título Séries Formadoras de Caráter. E com isso eu escolhi algumas séries que contribuíram para que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. Beleza? Então, bora começar. Eu sou um otaku desde antes da palavra otaku chegar aqui no Brasil. Lá pelos tempos de minha infância, assim, década de 80, né, faz um tempinho, tinha vários animes legais que passavam na televisão. E na época a gente não chamava de anime, porque essa palavra também não tinha chegado aqui no Brasil. Nós chamávamos de desenho animado japonês. Olha só que título enorme, né? Praticamente uma redação. E entre esses desenhos que eu assistia quando criança, eu dou destaque a 3, que eram os meus prediletos: Pinóquio, A Princesa e o Cavaleiro e Speed Racer. Pinóquio é a história do Pinóquio mesmo, né, em animação, e era super bonitinho. Tem 2 ceninhas que me marcaram bastante, que ainda hoje eu lembro com um certo carinho, né. Uma delas, eu assim até consigo lembrar um pouquinho a música, só não ouso cantar porque eu sou muito desafinada, mas tinha uma ceninha em um episódio em especial que o Pinóquio ganhava um violino do Gepeto, feito com o mesmo carvalho, né, do carvalho, lá da Fada do Carvalho, e que foi a mesma árvore que deu origem ao Pinóquio. Então o Gepeto fez um violino que era feio que dói, mas era mágico. E só o Pinóquio que conseguia tirar um som super lindo dele. Eu lembro desse episódio e lembro do episódio final, que foi quando o Pinóquio virou menino de verdade. Na verdade eu lembro a sequência, exatamente a sequência final, quando ele se torna menino, e aí eu não vou contar o resto, porque quem sabe um dia vocês não assistam, né? A Princesa e o Cavaleiro é um clássico. Vocês aí, jovens otakus, que entraram nesse universo por intermédio do Naruto, One Piece, Death Note, até mesmo Cavaleiros do Zodíaco, precisam conhecer a Princesa e o Cavaleiro, ou Astro Boy, ou qualquer outra produção, qualquer outra obra do Osamu Tezuka. Esse cara é ninguém mais, ninguém menos do que o pai do mangá. Toda essa estética que tem o mangá surgiu com ele. O cara é muito importante e, vocês precisam conhecer a obra dele. Aqui no Brasil, A Princesa e o Cavaleiro foi publicado pela JBC, né? São 8 edições. Foram publicadas em 2002, se eu não me engano. E acredito que ainda seja possível encontrar em algum sebinho da vida por aí. E qual que é a história da Princesa e o Cavaleiro? A Safiri, né, provavelmente é o primeiro personagem transexual da história. Porque o que acontece? Quando ela estava lá no céu, pra nascer, Deus estava dando coraçõezinhos rosa para as meninas e coraçõezinhos azuis para os meninos. E a Safiri era a última da fila. E tinha um anjinho muito travesso chamado Xing. Ele pegou um coração azul, foi lá na última criança da fila, que era a Safiri, e enfiou um coração azul dentro da boca dela, fez ela engolir um coração azul. Aí Deus, quando ela chegou a vez dela nascer, ele foi lá e colocou um coração rosa. E aí a Safiri perguntou: mas espera, o que eu faço com o outro coração que eu engoli? E foi assim que Deus descobriu que Safiri tinha 2 corações. Aí, como castigo pro Xing, ele mandou o anjinho pra terra pra tirar o coração de menino da Safiri, porque se ele não fizesse isso, ela ficaria muito confusa e não ia saber se ela era um menino ou uma menina. Então, mas a história não era só isso, né? A Safiri era a princesa do Reino de Prata, e esse reino estava numa situação meio complicada, né? A família real ter uma filha era uma coisa muito complicada. Então eles esconderam que a Safira era uma garota e ela foi criada como um garoto. E por aí eu paro com a história, porque como é possível encontrar o mangá aqui no Brasil, recomendo que vocês leiam.
Lembrando que, né, acabei enfiando o mangá no meio, olha só que beleza, né? Lembrando que o mangá, ele é mais, tem uma pegada mais contos de fada, e o anime, ele tem uma pegada mais de aventura. A Princesa e o Cavaleiro fez parte da minha infância, tanto é que quando saiu o mangá eu fiz questão de comprar. E por fim, Speed Racer, né, das animações Speed Racer. Speed Racer eu gostava tanto que eu e minha irmã a gente brincava de Speed Racer. A gente tinha aqueles dominós, um jogo de dominós preto com os numerozinhos coloridos, e nós ficávamos brincando de corrida com os dominós, fingindo que éramos que o dominó 05 era o match 5. Além dos animes, também tinham as séries com personagens de carne e osso. E eu escolhi 3 também para citar aqui, que são Spectroman, Ultraman e Ultra Seven. Essencialmente elas eram meio parecidas, sabe? Tinha o Ultraman, o Ultra Seven e o Spectroman, eram tipo robôs gigantes, androides gigantes que defendiam a Terra, né? O Ultra Seven, ele era um alienígena que se disfarçou de humano, né? Então ele tinha a forma humana e tinha a forma androide. E a função dele, ele veio para a Terra para ficar aqui, ficar protegendo a Terra de eventos que acontecessem aqui, que pudessem prejudicar a Terra aqui dentro, que fossem internos ou externos. Já Ultraman e Ultra Seven, eles pertencem à família Ultra. Se eu não me engano, a JBC está publicando o mangá do Ultraman. A primeira que passou aqui no Brasil, e acho que a primeira a ser produzida também, foi o Ultraman. O Ultraman, ele estava perseguindo um vilão, e aí a nave dele se chocou com de um carinha aqui da Terra, e esse carinha ficou entre a vida e a morte. Eu vou colocar o nome dele aqui embaixo, porque eu sou péssima para pronunciar nome japonês, né? Prefiro não me arriscar. Enfim, ele se chocou com essa nave, o carinha ficou entre a vida e a morte, e para salvar o humano, o Ultraman fundiu a sua essência com a do humano, salvando a vida dele. E a partir daí ele ficou meio que preso na Terra e passou a cuidar dela, né? Aí passa toda a história do Ultraman, né? Acontecem lá todas as coisas, e até que por fim ele consegue voltar pro planeta dele. E no lugar dele, o pessoal lá do planeta mandou o Ultra Seven. E aí era um pouquinho parecido com o Spectroman, né? Ele já não era um cara que se conectou com o humano, não. Ele conseguia se disfarçar de humano, mas a verdadeira forma dele era de um androide gigantesco. Outra característica minha é que eu sou meio nerd, assim, sabe? Eu gosto de ficção científica, eu gosto de fantasia, eu gosto de ciências, eu gosto de todas essas coisinhas, né? E também durante a minha infância tive a oportunidade de assistir séries que contribuíram e muito para esse aspecto da minha personalidade. E entre elas, as que merecem destaque são Terra de Gigantes e Perdidos no Espaço, que era do mesmo produtor, eu vou colocar o nome dele aqui embaixo. Terra de Gigantes acho que teve 2 temporadas e era, assim, um senhor avanço para a época. Porque o que acontece? A história era de uma nave humana, uma nave daqui da Terra, que caiu, e a princípio os tripulantes achavam que eles tinham caído na Terra. Até que eles começaram a encontrar objetos gigantescos. E aí eles descobriram que estavam num planeta semelhante à Terra, só que tudo era gigantesco, era uma terra de gigantes. E então, na história, eles tinham que conseguir peças para restaurar a nave e sair daquele planeta e ao mesmo tempo fugir dos gigantes. Perdidos no Espaço, acredito que dispensa apresentações, né? É a história da família Robson que se perdeu no espaço e fica tentando achar o caminho de volta para a Terra. Foi feito um filme para o cinema. Eu ia falar recentemente, mas ele não é tão recente assim. E olha, eu vou ser sincera com vocês, eu gostei bastante do filme, viu? As outras séries que eu vou citar são Viagem ao Fundo do Mar e Jornada nas Estrelas. Se eu não me engano, Viagem ao Fundo do Mar é do mesmo produtor de Perdidos no Espaço, mas eu não tenho muita certeza. E era assim, na época, essas 2 séries eram as minhas prediletas, né? Essas de ficção científica, essas eram as minhas prediletas. E na minha cabeça, eu achava que Viagem ao Fundo do Mar era a versão marítima de Jornada nas Estrelas, e Jornada nas Estrelas era a versão espacial de Viagem ao Fundo do Mar.
né? A viagem da criança. Bem, Jornada nas Estrelas eu não preciso nem explicar como é que era a série, porque é um clássico e até hoje é muito cultuado e tem agora tá passando no cinema de novo, que bom. E quanto à Viagem ao Fundo do Mar, nela a gente acompanhava as aventuras da tripulação do Nautilus. Era um navio de guerra americano, se eu não me engano, e aí a gente só acompanhava as aventuras deles. Eu tenho pouquíssimas lembranças dessa série, vou ser sincera, mas eu realmente gostava muito dela e eu sonhava em andar no submarino. Eu achava que ele era aquela coisa ampla, bonita e tudo mais, né? O dia que eu vi como é que era um submarino de verdade por dentro, eu falei, ai meu Deus do céu, que coisinha apertadinha. Eu não tenho coragem de entrar aí dentro, de jeito maneira. Além dessas séries, tem também Cosmos. Cosmos até hoje, e acho que vai ser pra sempre, assim, eu acho que se eu tivesse que escolher, não, escolhe só uma série, ia ser difícil, mas Cosmos com certeza estaria no topo, né? Que era? Ela era apresentada pelo Carl Sagan, que era um astrônomo muito famoso, e ele ensinava a astronomia, física, essas coisas de um jeito muito legal, de um jeito muito simples e muito acessível. E graças a ele eu peguei gosto pelo conhecimento, né? Por pesquisar, por aprender, entender como é que é o universo, entender um pouquinho mais sobre a física. Apesar de ser péssima nas aulas de física, eu gostava do tema. Recentemente, recentemente mesmo, foi feita uma segunda versão de Cosmos, porque eles precisavam atualizar as informações, né? E ela está disponível no Netflix. E podem assistir sem medo, porque é tão boa quanto. Na minha época de infância tinha muita série de herói e era muito legal. E entre elas eu vou citar algumas. Batman, óbvio, tinha que citar Batman. Batman do Adam West, sim, aquele Batman. Gente do céu, aquilo lá era muita vergonha alheia, mas eu adorava. Eu simplesmente adorava. Hoje eu não sei se eu consigo assistir porque eu fico com muita vergonha alheia. Mas eu simplesmente me divertia à beça assistindo Batman. E a gente até brincava de Batman quando era criança. Além do Batman, da DC também tinha a série da Mulher Maravilha, do Shazam. E o Shazam tinha uma série, assim, um spin-off chamado Poderosa Isis. Eu sinceramente não sei se a Poderosa Isis tem quadrinhos, mas acho que não, acho que só foi feita para televisão mesmo. Bem, Mulher Maravilha, né, com a Linda Carter, é eterna Mulher Maravilha, e vamos ver como é que vai sair essa nova, né? É complicado quando você tem um ator ou uma atriz que faz tão bem um papel, porque os que vêm em seguida têm a tarefa árdua de tentar superar o antecessor, né? Shazam, vocês já conhecem o personagem, né? Seguia o mesmo esquema, né? Era a história do herói, aventuras e tudo mais. E a Poderosa Isis era tipo um spin-off, né? De vez em quando ela atuava junto com o Shazam. Contava a história de uma arqueóloga que achou um medalhão da Isis. Toda vez que ela expunha o medalhão e invocava a Isis, ela se tornava na Poderosa Isis e resolvia toda a situação. A Marvel não ficou atrás, ela também tinha duas séries que eram bem legais, Homem-Aranha e Hulk. Hulk dava mó dó, meu. O coitado do Bruce, ele ficava viajando assim pelos Estados Unidos, né? Era um nômade. E aí quando ele chegava numa cidade, se estabelecia discretamente, aí acontecia alguma coisa que fazia o Hulk aparecer, aí o Hulk resolvia todos os paranauês e o coitado do Bruce tinha que dar linha. E a série sempre acabava com uma musiquinha triste, o Bruce lá na estrada tentando pegar carona e ir para a próxima cidade. Além dessas séries, tinha também uma que eu adorava. Ainda hoje ele é o meu herói predileto. O pessoal vive falando assim que o Batman é o herói mais poderoso, é o mais incrível, porque se tirar o uniforme ele continua sendo um cara que pode lutar e tudo mais, porque ele não depende de superpoderes e essas coisas todas. Pois é, antes dele tinha o Zorro. O Zorro também era um herói que não tinha superpoderes. Ele lutava usando só a sua destreza com a espada e com o chicote, né?
a sua habilidade em montar o cavalo e só, né? Espada, chicote, cavalo e máscara. Basicamente isso. Ah, sim, tinha aquele amigo dele, né, que era o empregado, que se fazia de surdo-mudo, mas ele era só mudo, né? E eu considero o Zorro melhor do que o Batman, porque que acontece? Ele não dependia de tecnologia. Haha, ele fazia isso sem tecnologia, sem Batmóvel, sem cinto de utilidades, sem nada. Era só ele, o chicotinho, a espada, a máscara e o cavalinho. E tinha alguns programas nacionais que também contribuíram bastante para eu ser quem eu sou hoje. O Sítio do Pica-Pau Amarelo contribuiu para desenvolver o meu amor pela leitura, pelos contos de fadas, pela mitologia. E não só a mitologia grega, né? Mas também os mitos e lendas brasileiros, né? Foi no sítio que eu conheci o Saci, que eu conheci a Yara e que eu conheci tantos outros personagens interessantes. E tinha também um programa que era o Infantil da Cultura. Esse não tinha desenho, não tinha nada, era apenas um programa e assim, não tinha gente que sonhava em ir na Xuxa, em entrar na nave espacial dela? Pois é, o meu sonho era ir no Bambalalão e escorregar lá no escorregadorzinho deles. Bambalalão, como eu já disse, era o Infantil da Cultura, não tinha desenho animado e era assim, o palco ele parecia um picadeiro, né? Ele tinha mais ou menos o formato de um picadeiro. No fundo tinha um teatro de bonecos e da lateral do teatro de bonecos saía o escorregador. Eu vou ver se eu coloco uma foto aqui para vocês entenderem. E o programa ele se baseava em brincadeiras com as crianças que iam lá, a interação dos apresentadores e das crianças com os bonecos. Tinha contadores de história, então eles contavam contos de fadas, mitos e lendas. E também tinha teatrinho, né? Os apresentadores, num determinado momento, em algumas vezes no programa, ao invés de contar a história, eles representavam. E assim, era muito legal, era muito gostoso de ver. E a outra coisa que era muito legal é que tinha... Sabe o Arte Ataque? Pois é, tinha tipo o Arte Ataque assim num dos quadros. A gente tinha um professor e esse professor ficava ensinando artes para as crianças. Aprendi muita coisa com ele. Enfim, é isso. Essas foram as séries que contribuíram para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa que curte cultura japonesa, animes, mangás, doramas, música, a cultura em geral, né? Pelo meu amor pela ficção científica, pela fantasia, pelos quadrinhos, pelos mitos e lendas, pela mitologia grega, romana e por aí todas as outras mitologias, né? Que quando você gosta de uma, você vai sendo atraído assim pelas outras, né? E também pela minha sede de conhecimento, né? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu gosto de pesquisar coisas, eu gosto de aprender, não gosto muito de estudar, né? Principalmente fazer prova, mas aprender é sempre muito divertido. Eu vou indicar uma pessoa para responder esta tag ou top 10, né? Fica a seu critério, que é a Aninha do Chocolate. Então, Aninha, me responde aí, quais foram as séries que contribuíram para você ser quem você é hoje? Tô esperando. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram, deem joinha, se inscrevam no canal para quando sair vídeo novo e compartilhem o vídeo, porque assim vocês me ajudam a divulgar o canal. Beleza? Então é isso e até a próxima. Tchau, tchau.